Oi gente, no vídeo de hoje trago para vocês uma receita de alfajor para vocês fazerem e venderem o ano todo, hein? Bora pro vídeo? Numa tigela, começamos acrescentando meia xícara de manteiga sem sal ou margarina, desde que seja 80% lipídios. Aqui tem uma misturinha de meia xícara de açúcar refinado com uma colher de açúcar mascavo. Ele vai fazer toda a diferença aqui nessa receita. Um ovo levemente batido, lembrando de estar em temperatura ambiente. Meia colher de sopa de essência de baunilha. 2 colheres de sopa de mel. Vamos mexer com o fouet até dar uma leve dissolvida nessa manteiga, tá? Não vai precisar de batedeira, liquidificador, nada, na mão mesmo. A gente vai agregar essa mistura até ela ficar brilhante e bem homogênea. Esse processo não leva nem 5 minutos, gente, é rápido mesmo, tá? Percebeu que a massa tá bem brilhante, não está sentindo os gruminhos do açúcar? A gente já parte para misturar os secos. Aqui eu tenho amido de milho. Vamos mexer delicadamente, porque como ele é leve, né? Pode ser que ele faça uma baguncinha em volta da tigela, mas nada que a gente limpe depois, não é mesmo? Você vai mexendo com paciência. Assim que você perceber que o amido já está bem misturado, a gente entra com a farinha de trigo. Mexendo com paciência para tentar não fazer tanta sujeira. Aí depois disso a gente vai partir para a mão na massa, tá? Começo misturando de leve a farinha de trigo, pra gente poder partir para os últimos ingredientes, tá? Que é meia colher de chá de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de fermento, tá? Essa combinação do bicarbonato com o fermento vai deixar que o nosso biscoito não fique tão crocante, pois a proposta do alfajor não é um biscoitinho comum, que ele fica mais crocantezinho não, tá? Ele fica levemente crocante por fora, mas por dentro ele é mais macio. Tanto que a hora que a gente morde o alfajor, ele tem aquela característica de desmanchar na boca. E isso é o que faz toda a diferença na nossa receita. Vamos misturar aqui, não é uma massa de sovar, tá? É um biscoito amanteigado. A gente vai misturar só para poder ficar homogêneo mesmo. Você vai percebendo que a massa começa a ficar um pouco brilhante, né? Por conta da manteiga. Você vai misturar até formar essa bolinha que não grude mais nas mãos, tá? Vamos levar essa massinha para a geladeira, deixar descansar por 30 minutos. É importante esse processo, pois vai facilitar na hora da gente abrir a massa e cortar os biscoitinhos. Respeitado o tempo de 30 minutos, a gente tira da geladeira. Eu gosto de cortar a massa ao meio, pois facilita o processo na hora da gente abrir a massa, tá? Eu também gosto de utilizar, na minha bancada aqui de trabalho, eu forro com filme PVC, tá? Caso você não tenha, daí é só polvilhar um pouquinho de farinha antes de colocar a massa, que daí não vai grudar, não corre risco de grudar na sua bancada ou na sua mesa, tá? Mas o plástico filme, ele ajuda bastante esse processo. Aí com o abridor aqui, abridor de massa, né, rolo de massa, perdão, você vai abrindo a massa, sempre do meio pra cima e do meio pra baixo e pras laterais, que daí vai fazer com que a nossa massa fique mais redondinha, tá? Eu gosto de passar a mão assim pra eu sentir a altura da massa, tentar deixar ela niveladinha, sabe? Pra não ficar nenhuma parte mais baixa nem nenhuma parte mais alta. Estou utilizando um cortador aqui, esse da Blue Star. Na descrição eu vou deixar as medidas dele certinho, tá? Mas eu gosto bastante dele pra fazer meus biscoitos. Bem casados também. Ele ajuda bastante no nosso processo. Caso você não tenha esse tipo de cortador em casa, você pode utilizar a borda de um copo, a borda de uma xícara ou até mesmo de uma madeira. Também dá. Aí você vai cortando, vai tirando o excesso da massa, vai formando uma bolinha, volta essa parte para a geladeira, enquanto a gente vai cortando aqui os nossos biscoitinhos. Eu gosto de utilizar essa mini espátula, que ela ajuda a tirar o nosso biscoitinho aqui do filme PVC, porque como é uma massa delicada,
ela pode quebrar fácil. Então, eu gosto de utilizar essa espátula. Aí vamos cortando a massa, cortando os nossos biscoitos até acabar. Assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por 15 minutos, tá? Não deixe ultrapassar esse tempo. Como vocês podem ver, ela fica levemente dourada embaixo. Não pode assar demais, senão ela vai ficar muito crocante. E não é isso que a gente precisa para essa receita, tá? Vou tirando aqui da assadeira e vamos partir para rechear os nossos biscoitinhos. Olha que lindo que eles ficam! Aí eu coloquei um doce de leite numa manga de confeitar, lembrando que eu deixei ele gelando, tá? É importante também. Você vai colocar no disco de massa, vai unir com o outro disco de massa, né? Vai casar os dois biscoitinhos. Olha só, com a manga de confeitar facilita demais esse processo, mas caso você não tenha, pode utilizar o doce de leite do próprio potinho mesmo e com o auxílio de uma colher você vai colocando, tá? Aí você junta as duas partes até espalhar bem esse recheio. Vamos fazendo esse processo até acabar os nossos discos de biscoito, tá? Pode ver que não é difícil de fazer. Vai unindo as partes. Olha só que gracinha. Vamos fazendo isso até terminar. Olha a lateral como é que fica. Caso esteja num dia muito quente e o seu doce de leite estiver cremoso demais, eu recomendo você colocar ele na geladeira antes de utilizar, tá? Aí agora vamos, após derreter o chocolate no micro-ondas, utilizando o tempo de 30 em 30 segundos, a gente vai banhar os nossos biscoitos, ou melhor, os nossos alfajores. Com o auxílio de uma colher de pau e de um garfo para banho de chocolate, a gente vai banhar o chocolate, vai tirar o excesso, dar leves batidinhas aqui na nossa derretedeira, para garantir que fique uniforme e lisinha, para que fique uma cobertura o mais retinha e lisinha possível, tá? Vamos banhando os nossos chocolates, podem perceber que também não tem muito segredo, tá? Esse garfo para banho, ele ajuda demais nesse processo, viu? Caso você não tenha, pode utilizar um garfo comum também, tá? Só lembre de dar essas leves batidinhas na hora que você levanta o alfajor, pois ele garante que vai tirar todo o excesso de chocolate, tá? Você não vai gastar demais e vai ficar uma cobertura fininha, mas vai deixar isso bem crocante, tá? Esse é o segredo. Vai fazendo isso até acabar com todos os alfajores, tá? Eu gosto de utilizar o papel manteiga na minha bancada, pois ele facilita o processo e todo o excesso que cair do chocolate você pode reutilizar, tá? Não precisa jogar fora, porque ele não tá sujo, não é mesmo? Aí, por volta de uns 10 minutinhos, o chocolate já vai cristalizar. É o tempo certinho dele cristalizar. Agora a gente vai embalar. Estou utilizando os saquinhos 10 por 15, os adesivos que eu fiz e comprei também um fechinho rosa para poder utilizar. Para embalar não tem segredo, já mostrei aqui para vocês, tá? Lembre de utilizar uma luva para não grudar no chocolate, se tiver um dia quente, por exemplo, para não ficar as digitais também no chocolate, que não é legal, tá? É só para tirar o adesivo mesmo que eu tirei a luva, mas para manusear o chocolate é importante a gente utilizar uma luva descartável, tá certo, gente? Olha só que bonitinho que eles ficam. Aí vocês vão tirando a rebarbinha, pode ver que sempre fica uma rebarbinha ou outra, aí eu gosto de utilizar a tesoura para poder tirar. Fica muito mais fácil, fica um acabamento mais bonito, um produto mais bonito pra gente apresentar para o nosso cliente, não é mesmo? Lembrando que esses adesivos eu fiz só para demonstração aqui do vídeo, mas se você for fazer para vender, né, fazer para fora, é interessante vocês utilizarem aquela etiqueta com o nome do produto, a data de validade, com tudo certinho, o sabor e tudo mais, tá? Olha só que lindo que eles ficam. Essa receita me renderam 25 alfajores, ou seja, 50 biscoitinhos e 25 alfajores completinhos. Olha só como ele fica por dentro.
Você morde, ele é crocante e o biscoitinho desmancha na boca. Fica maravilhoso, só façam. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative as notificações. Beijo grande, tchau!